Olá, pessoal! Agora estamos chegando na nossa última ODS, a ODS 17, que fala sobre parcerias e meios de implementação. São parcerias para colocar em prática as ODS através de um plano de desenvolvimento sustentável. Vem comigo, vamos falar mais sobre isso. Essa ODS visa a mobilização e a recondução de fluxos financeiros externos para questões relacionadas ao desenvolvimento de determinados países, que necessitem, além da ampliação e capacitação institucional justamente desses países em desenvolvimento. Ela também visa a necessidade de se manter uma coerência na política econômica e a ampliação e melhoria do comércio internacional para que ele se dê com base em iniciativas, e práticas mais sustentáveis, que visem a segurança e a justiça, de uma maneira global. Quando você financia o desenvolvimento na parte comercial, financeira e tecnológica de um país e faça isso de uma maneira cooperativa, ou seja, quando os países eles têm esse olhar para o outro como sendo parte de uma comunidade e eles se ajudam entre si, você garante que nenhum país vai ficar para trás e com isso que nenhuma pessoa, no âmbito do indivíduo, ficará em situação de vulnerabilidade. Atenção para essa dica porque todas as ODS, para além de questões climáticas, ela sempre vai visar o bem-estar do indivíduo através de políticas públicas, sejam elas num patamar interno, quanto num patamar internacional, como nessa parte de cooperação realmente internacional entre os países. Com relação às metas oficiais, elas se dão com base em 4 grandes temas, que são finanças, tecnologia, capacitação de pessoal e comércio. A primeira meta relacionada a finanças é o fortalecimento da mobilização de recursos internos relacionados a países em desenvolvimento, para melhorar nesses países a capacidade de receber impostos e outras receitas, bem como aplicá-los, para o bem-estar da população. Seguindo para a meta 17.2, ela já faz o contrário. Ela sugere um compromisso dos países desenvolvidos em ajudar os países em desenvolvimento justamente a se desenvolverem, seja através do financiamento e da cooperação relacionado a questões, aqui no caso financeiras, mas eu diria que essa meta, ela engloba o todo, engloba o comércio, engloba as questões de tecnologia, de cooperação para tecnologia, porque no final eu acho que a ideia acaba sendo muito essa: países desenvolvidos ajudarem países em desenvolvimento a crescerem, porque isso implica no bem-estar de todos. A meta 17.3 segue essa mesma linha de raciocínio, com relação a países, com relação a mobilizar recursos financeiros adicionais e suas fontes para, quando você diz mobilizar, você direcionar isso para um melhor uso, um uso que mais seja proveitoso realmente para a população. A meta 17.4, ela fala sobre a questão da dívida que os países acabam obtendo. Quando nós falamos em sustentabilidade da dívida, a longo prazo, nós falamos de um esforço coletivo, da comunidade internacional para aquele país não entrar numa situação de superendividamento ao ponto que ele não consiga se desenvolver, ele fique com uma taxa inflacionária muito alta, seus bancos quebrem, enfim. Um país ele precisa continuar dando suporte para a sua população, mesmo em situações de dívida externa. E cabe aos países desenvolvidos e que têm mais recurso, no caso de gerir essa dívida, por exemplo, citando as questões do FMI, existem os países credores,
e os países que pegam esses empréstimos. Então, é de responsabilidade realmente internacional fazer a gestão desse crédito, dessa dívida, para que isso possa ser feito realmente de maneira sustentável. Por último, mas não menos importante, a adoção e implementação de investimentos em países menos desenvolvidos. Ou seja, existem países que não têm, por exemplo, por último, mas não menos importante, a adoção e implementação de investimento para países menos desenvolvidos. O que acontece? Existem países que têm a sua questão, por exemplo, de desenvolvimento tecnológico ainda não muito avançada, mas eles são fortes, por exemplo, em pecuária, em agricultura, na relação de commodity. Então, cada país tem características de desenvolvimento muito específicas e todos merecem, na medida daquilo que se pode ter, investimentos para que eles possam se desenvolver. É necessário que os países desenvolvidos possam ter esse olhar de cuidado, devam ter esse olhar de cuidado para esses países que estão em desenvolvimento. Ajudar financeiramente esses países que estão em desenvolvimento, ajudá-los a crescer, né? Ajudar eles a se colocar realmente de forma autônoma no plano internacional. Bom, e além de tudo, fazer isso não deixa de ser para os países em desenvolvimento uma relação de troca, porque todos ganham. O país desenvolvido que investe na pecuária de um país em desenvolvimento, por exemplo, ele vai ter carnes, animais, recursos, né, de origem animal de uma maneira por muitas vezes muito mais fácil do que se ele investisse em outros países, né? Fora que ele vai estar ajudando. Então, essa correlação de realmente auxílio mútuo, ela é muito importante para o desenvolvimento mundial como um todo, né? E para fazer fluir realmente a economia internacional. Quando falamos de tecnologia, esse também acaba sendo um ponto muito importante que é mencionado nessa ODS. A ODS 17.6 ela fala na cooperação Sul-Sul e Norte-Sul com relação à tecnologia. Só para deixar claro aqui, a cooperação Sul-Sul é entre países do Sul global, né, como nós temos a exemplo muitos países do BRICS, e a cooperação Norte-Sul é entre países do Norte global, países desenvolvidos, e países do Sul, né, países em questão de desenvolvimento. Essa cooperação interregional ela se faz importante porque muitas vezes países desenvolvidos vão querer tender a fazer cooperações no ramo de tecnologia com outros países que são desenvolvidos. E isso gera uma questão de atraso tecnológico, de cerceamento, eu diria, até tecnológico, para países que também necessitam se desenvolver em muitas áreas, né? A questão tecnológica, ela também não deixa de ser uma questão de indústria desses países. Então, essa cooperação interregional, ela se faz extremamente importante para que, tanto no Norte quanto no Sul global, os países se desenvolvam de uma maneira mais igualitária possível, o que gerará para todos os indivíduos um acesso equitativo à tecnologia. O 17.7, né, o Meta 17.7, a Meta 17.7, ela já fala na promoção do desenvolvimento, disseminação e difusão de tecnologia ambientalmente correta para os países em desenvolvimento. Bom, o que isso significa? Para dar um exemplo prático aqui para vocês. Já há alguns anos começaram a rodar aqui no país carros híbridos e carros elétricos. Já é de amplo conhecimento que esses carros, para o meio ambiente, eles são muito melhores, eles geram menos impacto ambiental. Porém, aqui no Brasil ainda faltava, né, uma fábrica que pudesse construir realmente esses automóveis para que esse custo para nós fosse baixado, né, com relação à questão de compra de um carro importado, um carro que venha de fora.
Atualmente, foi aberta a primeira fábrica nacional, né, de carros elétricos. Então isso é um grande passo, né, e eu diria que é uma questão de estar se cumprindo essa meta. Quando você traz tecnologias sustentáveis e outros países ajudam, né, a inserir países em desenvolvimento, essas tecnologias sustentáveis, isso é um grande avanço para todos, porque além da tecnologia estar sendo disseminada, quanto mais tecnologias sustentáveis estiverem sendo disseminadas, mais o meio ambiente está sendo protegido, né? Ou seja, são dois passos em um. É a evolução tecnológica e humana com a proteção do meio ambiente, as duas correndo de mãos dadas. Então isso realmente é um grande passo. A meta 17.8, ela fala sobre operacionalizar plenamente o banco de tecnologia e o mecanismo de capacitação em ciência, tecnologia e inovação para países menos desenvolvidos até o ano de 2017. Um adendo aqui para essa questão de capacitação e aproveitando e já falando da meta 17.9. Quando nós falamos na implementação de tecnologias relacionadas à capacitação, nós estamos falando de capacitação do país para ser mais sustentável, para colocar as ODS em prática. Então, as tecnologias de capacitação, elas são num sentido muito amplo. Você capacita um indivíduo, para ter práticas mais sustentáveis, mas você também consegue capacitar uma empresa a partir de determinadas tecnologias para que ela seja mais sustentável. Você consegue aplicar essas capacitações em órgãos públicos, em escolas, então assim, nos mais diversos setores. Então, quando você fala em implementação de tecnologias relacionadas à capacitação, procurem ver isso num patamar amplo, não somente a capacitação dos indivíduos, né, para a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mas a capacitação de grupos, de setores, de empresas, enfim, classes, de representação social. Então, é o todo, né? O todo, ele precisa ser capacitado. Em relação ao comércio, nós já vamos para o item 17.10, que é a promoção de um sistema de comércio multilateral, baseado em regras, regulado pela OMC e não discriminatório. Já o item 17.11 fala sobre a necessidade do aumento significativo de exportações para os países em desenvolvimento, colocando eles no game para, se possível, até duplicar o número de exportações desses países até o ano de 2020, ou seja, essa é uma meta cujo ano ele já foi ultrapassado. Com relação ao item 17.12, ele fala na questão de rotas, né, de comércio livres de taxas para países em desenvolvimento. Ou seja, quando você libera de taxas países em desenvolvimento, eles conseguem fazer o seu comércio de maneira a não se endividarem, de maneira menos dificultosa. Então, você ajuda realmente aquela economia a prosperar, você dá uma oportunidade para países que realmente precisam desse boost, né, desse incentivo para, conseguirem desenvolver e ampliar o seu comércio no âmbito internacional. Nesse sentido, existem algumas questões sistêmicas e eu vou falar delas agora para vocês. Já começando pelo item 17.13, que é o aumento da estabilidade da macroeconomia global. Quando falamos no aumento da estabilidade da macroeconomia, queremos dizer que ela se torne mais tranquila. Quando nós estudamos as questões de relações internacionais e direito internacional, nós conseguimos analisar, ver como a sociedade internacional é caótica,
né? Tudo pode mudar o tempo todo. Então, manter uma economia trabalhando, circulando de maneira plena, gera uma estabilidade e uma segurança para todos. Então, é do interesse de todos manter a economia o mais estável possível. O 17.14 fala sobre o aumento da coerência justamente das políticas para o desenvolvimento. O 17.15 ele fala também de uma questão muito importante, o respeito da comunidade internacional que se deve ter com relação aos líderes de cada país para que hajam políticas realmente de erradicação, a fome, a pobreza. Então, cada líder ele precisa ser respeitado e oportunizado nas lutas pela erradicação, né, de qualquer situação de vulnerabilidade que exista dentro do seu país. Falamos agora de parcerias multissetoriais nos itens 16. Falamos agora de parcerias multissetoriais no item 17.16 e 17.17. Bom, para resumir, o que são parcerias multissetoriais? Como o próprio nome diz, são parcerias entre setores industriais e comerciais diferentes, visando a implementação de práticas sustentáveis, né? Que, como eu venho batendo nessa tecla, o que são práticas sustentáveis? São aquelas que protegem o indivíduo, que são melhores para todos, como nós já amplamente vimos aqui nas outras ODS, né? Todas aquelas ODS, elas falam de práticas sustentáveis. Então, a parceria multissetorial, ela visa muito isso. Por exemplo, uma empresa de papéis que quer ter práticas ainda mais sustentáveis e ela se junta com uma ONG de apoio ao meio ambiente e combate ao desmatamento. Uma empresa de agricultura relacionada à soja, que procura fazer o plantio de uma maneira sustentável, respeitosa com o meio ambiente, e se junta também com outros setores, procura apoio público, né, do setor público para isso. Então, essas parcerias multissetoriais, elas são essenciais, elas botam áreas diferentes para dialogarem e aprenderem umas com as outras, a desenvolverem melhores soluções realmente para as questões de sustentabilidade de uma maneira geral. Com relação já a dados de monitoramento e prestação de contas, aí nós vamos falar de novo das tecnologias de capacitação. É imprescindível que os países desenvolvam tecnologias de capacitação para que possam captar, fazer a filtragem, a separação e a publicização de dados referentes a todas essas ODS, para que seja verificado tanto num plano interno com transparência, quanto também num plano internacional, se aquele país está cumprindo na prática as metas e objetivos de desenvolvimento sustentável. Sem a colheita de dados não dá para ver se aquele país está tendo resultados concretos. E com isso, a comunidade internacional e a própria ONU não consegue ninguém consegue emitir diretivas, aconselhamento, apoio institucional, apoio de outros países para o que ele possa fazer para conseguir se desenvolver melhor. Quando você vai num médico, você precisa falar do seu problema para que ele possa te dar um diagnóstico. Quando você vai no médico, ele provavelmente vai te passar exames, vai colher lá os seus dados e a partir daquilo ali ele vai conseguir te dar um diagnóstico de uma maneira exata. Com essa situação é a mesma coisa. Você precisa de dados coletados, disponibilizados com transparência, justamente para que isso possa ajudar esse país a se desenvolver. Agora eu vou falar de 3 temas possíveis
para a redação do Enem, com base nesse Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 17. Vamos lá? Um que eu achei de cara muito interessante é as fontes diversificadas de financiamento internacional. Quando você fala em fontes diversificadas, você está falando justamente de apoio para financiamento internacional de instituições privadas, de países. Quem são os atores que podem ajudar no desenvolvimento de um país, como eles podem fazer isso para que esse país obtenha um crescimento e um desenvolvimento humano sustentável. Então esse tema realmente é muito importante. E ele, aliás, eu estou falando isso no âmbito internacional, mas isso serve também para parcerias no âmbito interno. Como as empresas nacionais, elas podem ajudar a fazer circular e crescer esse ciclo para um desenvolvimento e crescimento mais sustentável do nosso país. Outro item muito legal é a sustentabilidade da dívida e reestruturação financeira. Como eu havia falado, um país precisa de ser oportunizado a se reestruturar financeiramente, e aqueles que são credores e administradores da sua dívida devem geri-la, administrá-la de maneira que ela possa ser sustentável para o país devedor. Então, essa consciência financeira, tanto de quem deve quanto de quem gere a dívida, ela é muito importante para que esse país não pare no tempo, não deixe de se desenvolver. Essa questão financeira, ela é muito, muito peculiar, muito perigosa, né, quando você mexe com capital. Então, os países realmente eles precisam tomar cuidado para não entrarem numa situação de se afundarem realmente em dívida e não conseguirem se desenvolver, porque, enfim, tudo que recolherem vai ser para pagar a dívida, ou a maior parte. Então, é uma questão realmente que precisa ser vista com muito cuidado. De investimentos para países menos desenvolvidos, que é o que nós estávamos falando. Países menos desenvolvidos precisam de investimentos, de financiamentos, precisam de que lhes seja oportunizado o crescimento de uma maneira justa, né? Eu acredito que nenhum país que está se desenvolvendo queira dinheiro emprestado. Não, ele quer oportunidades para crescer, para se desenvolver, para se colocar como protagonista realmente no cenário internacional. Como isso impacta a vida das pessoas aqui dentro, né? Como esses investimentos internacionais, eles podem gerar políticas públicas de desenvolvimento dentro do nosso país. Como esse dinheiro vem e ele é gerido aqui. Isso gera oportunidades de emprego, isso gera desenvolvimento da nossa educação, da nossa tecnologia, do nosso setor de pesquisa. Então, falar sobre isso também é muito interessante. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do curso. Nós terminamos as ODS por aqui. Mas calma, a gente tem uns conteúdos bônus que vão ser adicionados e eles são muito legais e vão te ajudar mais ainda a ter uma nota máxima na redação do Enem. Eu espero que vocês gostem, continuem acompanhando o curso e até lá. E agora é com você para você tirar uma nota excelente na redação do Enem. Bons argumentos, argumentos diferenciados, realmente você tem um ouro nas suas mãos. Boa sorte, boa prova do Enem para você e até mais.